Olá, meu nome é Jaque Santos e nesse vídeo eu vou falar a respeito da seguinte dúvida: por que a Shopee está excluindo anúncios de jogos do PlayStation? E se você achar que todas essas informações que eu vou compartilhar foram relevantes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você é um vendedor de jogos usados e está revoltado com essa situação, antes de começar a compartilhar o conteúdo do vídeo, eu recomendo que você compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue ao máximo de vendedores possível, porque todos precisam saber o que de fato está acontecendo. E a minha intenção nesse vídeo não é fazer um vídeo raso, eu quero explicar todos os detalhes que envolvem essa situação. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, tanto jogadores quanto vendedores, desconhecem que na própria capa dos jogos existe um aviso informando que não é permitido que aquele jogo seja revendido. Isso é uma regra antiga que permanece nos termos da Sony, da PlayStation até hoje. Aqui no site do PlayStation.com, na cláusula 7, vou traduzir, consta o seguinte: você não deve revender jogos em disco ou digitais, a menos que expressamente autorizado por nós. E se a editora for outra empresa, também pela própria editora. E aí, em 2023, aconteceu um burburinho a respeito dessa regra. Os jogadores começaram a questionar, inclusive apareceram muitos artigos a respeito. E apareceram artigos como esse aqui, vou traduzir ele também, onde é falado: a Sony não está proibindo a revenda de jogos físicos e digitais. Apesar dos rumores que começaram a circular no início da semana, a Sony não está fazendo novos planos para proibir a revenda de jogos físicos e digitais do PS5. Após a atualização dos termos de uso do software PlayStation, o foco recaiu erroneamente sobre uma cláusula que fazia parte dos termos de serviço há vários anos. E o burburinho foi tanto que o próprio CEO da Sony teve que se manifestar e autorizou expressamente que os jogadores pudessem vender ou compartilhar seus produtos PS4 em disco. Também teve artigo brasileiro falando a respeito desse problema. Aqui na Tech Tudo foi falado o seguinte: que essa polêmica aconteceu em dezembro de 2023 e gerou muita revolta antes de ser esclarecido que a Sony não iria proibir a venda de jogos usados. Aqui repete que o CEO falou que os usuários não precisavam se preocupar, mas não se sabe, no entanto, qual a função dessa cláusula nos termos de serviço. Ou seja, se essa regra não é válida, por que ela ainda existe? Porque se o CEO falou que é para desconsiderar ela não deveria permanecer aqui no site da PlayStation.com, concorda? Só que na prática, o que o CEO da Sony disse não está acontecendo com vendedores de jogos usados que vendem em marketplaces, porque já faz um bom tempo que vários vendedores reclamam que os marketplaces excluem os anúncios de jogos, solicitando que seja apresentado uma autorização de revenda, mesmo se tratando de jogos usados. E eu estou fazendo uma pesquisa a respeito disso faz muitos anos, procurando um embasamento legal para essa atitude, para essa ação, esse impedimento de anúncio online em marketplaces. Só que até então eu não tinha achado informações que me ajudassem a fundamentar tanto a existência dessas exclusões quanto os fundamentos usados por esses marketplaces para tomar essas atitudes. Só que agora estamos em outra época onde a inteligência artificial dá uma ajuda que é sensacional. Então, eu resolvi perguntar para o Grok a respeito dessa situação. Primeiro, eu perguntei para ele se ele poderia achar fontes que relatassem a pressão feita pela Sony sobre marketplace para impedir a venda de seus produtos usados da linha PlayStation, mas o Grok respondeu que não encontrou fontes confiáveis. Aí eu fiz outra pergunta. Eu perguntei: Grok, a Shopee está impedindo os vendedores de anunciarem produtos usados da PlayStation por não terem autorização de revenda da marca. Isso é legal? E então ele deu uma resposta espetacular que esclarece muitas coisas.
e eu vou compartilhar essas informações com vocês. O Grok falou que essa questão de marketplaces como a Shopee impedirem vendedores de anunciar produtos usados da PlayStation sem autorização de revenda da Sony envolve aspectos legais complexos que dependem da legislação local, das políticas da plataforma e das práticas comerciais da Sony. A Shopee, como uma das maiores plataformas de e-commerce do Sudeste Asiático, tem políticas rigorosas para vendedores, especialmente no que diz respeito a produtos de marcas registradas, como os da linha PlayStation. E agora, o Grok vai citar algumas informações que constam em outras fontes, os links inclusive estão aqui disponíveis. E eu vou deixar o link dessa resposta do Grok aqui na descrição do vídeo para você ter acesso a esses links e poder verificar a veracidade do que está sendo dito aqui. E o interessante é compartilhado a partir dessa segunda observação: restrições a produtos usados. A Shopee pode impor restrições à venda de produtos usados de certas marcas, especialmente se houver denúncias de violações de propriedade intelectual ou se a marca, nesse caso a Sony, exigir controle sobre a distribuição de seus produtos, mesmo no mercado de segunda mão. E essa informação foi retirada do próprio site da Shopee em Singapura, que é a sede da Shopee. Se você quiser acessar as informações, é só clicar aqui em cima desse link. Nessa outra observação é falado que propriedade intelectual e acordos de distribuição. A Shopee reconhece que marcas podem ter acordos exclusivos de distribuição ou políticas de preço mínimo anunciado. Embora essas restrições não sejam necessariamente violações de propriedade intelectual, a plataforma pode optar por aplicá-las para manter boas relações com grandes marcas como a Sony. E o fundamento também está aqui neste link oficial da Shopee Singapura também. Agora, o Grok vai começar a falar a respeito da legalidade dessa ação. Primeiro, ele está citando o princípio da exaustão de direitos e é importante que todos os vendedores tenham conhecimento desse princípio, porque é uma lei do Brasil. Em muitos países, incluindo o Brasil, a revenda de produtos físicos usados é protegida pelo princípio da exaustão de direitos. Isso significa que após a primeira venda autorizada de um produto, como um console ou jogo físico da PlayStation, o comprador pode revendê-lo sem precisar de permissão da marca. Esse princípio é reconhecido no Brasil pelo Código de Defesa do Consumidor e em legislações como a Lei de Propriedade Industrial, Lei número 9.279/1996. Se a Shopee está bloqueando a venda de produtos usados genuínos da PlayStation, com base apenas na falta de autorização de revenda, isso pode ser questionável legalmente, especialmente se os produtos foram adquiridos legalmente e não são falsificados. A Sony não pode, em tese, controlar o mercado secundário de bens físicos após a primeira venda. E eu acho que o que foi falado aqui foi bem didático e não precisa ser explicado. É uma informação que todos os vendedores precisam saber. Por essa razão, inclusive, eu pedi no começo do vídeo que você compartilhe esse vídeo o máximo possível. Continuando aqui, agora as políticas da plataforma vezes a lei. A Shopee, como empresa privada, tem o direito de estabelecer suas próprias regras para vendedores, desde que respeitem a legislação local. Por exemplo, a plataforma pode exigir autorização de revenda para proteger a experiência do consumidor, evitar produtos falsificados ou cumprir acordos comerciais com a Sony. No entanto, se a Shopee está bloqueando sistematicamente a venda de produtos usados legítimos sem uma justificativa legal clara, como a violação de marca registrada ou falsificação, isso pode ser interpretado como uma prática restritiva que limita os direitos dos consumidores e vendedores de comercializar bens legalmente adquiridos. No Brasil, isso poderia ser questionado com base no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, que protege a liberdade de comércio e proíbe práticas abusivas. Continuando aqui, agora sobre acordos exclusivos de distribuição. A Sony, como fabricante, pode ter acordo de distribuição exclusivo com certos revendedores, exigindo que apenas distribuidores autorizados vendam seus produtos, mesmo no mercado secundário. E embora esse acordo seja válido entre a Sony e seus parceiros, eles não podem, em geral, impedir a revenda de produtos usados por terceiros, devido ao princípio da exaustão de direitos.
A Shopee pode estar aplicando essas restrições para evitar conflitos com a Sony ou para proteger a sua reputação, mas isso não significa automaticamente que a prática é ilegal. A legalidade depende de como a restrição é implementada e se ela viola leis de concorrência ou direito do consumidor. E agora o Grok está citando precedentes e casos similares. Ele citou que um caso semelhante ocorreu na Amazon, onde vendedores relataram que produtos da Sony, incluindo jogos e consoles da PlayStation, passaram a exigir aprovação especial para listagem a partir de novembro de 2021. Isso gerou preocupações entre vendedores sobre a remoção de jogos e consoles usados, mas não há evidências de que a Amazon ou a Sony tenham bloqueado completamente a venda de produtos usados. Isso sugere que a Sony pode estar tentando controlar a distribuição, mas não necessariamente proibindo o mercado de segunda mão. E referente a essa situação especificamente, o Grok colocou aqui um link da central do vendedor da Amazon americana, citando exatamente essa necessidade de uma aprovação especial para listar produtos da Sony. Continuando aqui, no contexto da Shopee, não há relatos específicos de proibições amplas de produtos usados da PlayStation, mas a exigência de autorização pode estar sendo usada para limitar certos vendedores, especialmente aqueles que não conseguem comprovar a autenticidade dos produtos. Com relação a essa afirmação aqui do Grok, eu vou compartilhar a informação no final do vídeo. Essa informação a seguir fala de uma crítica à narrativa estabelecida, ou seja, o Grok está fazendo uma crítica contra a narrativa, ou seja, o conteúdo da pergunta que eu fiz para ele, falando que o que eu falei pode ser exagerado e todo o conteúdo que eu vou ler a seguir é de inteira responsabilidade do Grok, isso fique bem claro. Interesse comercial da Shopee. A Shopee tem incentivos para manter boas relações com marcas como a Sony, que atraem consumidores para a plataforma. Bloquear vendedores não autorizados pode ser mais uma decisão comercial do que uma imposição direta da Sony. A plataforma pode estar priorizando vendedores do Shop Mall, que na verdade são os vendedores oficiais, lojas oficiais, para aumentar a confiança dos compradores, mesmo que isso restrinja o mercado de usados. Foco no combate à pirataria. Muitas restrições em plataformas como a Shopee visam combater produtos falsificados ou contas compartilhadas ilegais, como jogos digitais revendidos em contas secundárias. Isso pode afetar vendedores de produtos usados legítimos que ficam pegos no fogo cruzado. Falta de transparência. Nem a Shopee nem a Sony parecem comunicar claramente suas políticas sobre a revenda de produtos usados. Isso cria confusão e alimenta especulações sobre práticas anticompetitivas, quando o problema pode ser apenas uma aplicação inconsistente das regras. E eu concordo plenamente com esse final aqui, uma aplicação inconsistente das regras, porque não fica totalmente claro o que pode e o que não pode. As regras são aplicadas de maneira indevida e cria situações como essa de especulações, de insatisfação e sentimento de injustiça. Agora o Grok vai falar a respeito da legalidade desses bloqueios. No Brasil, a prática da Shopee de bloquear anúncios de produtos usados da PlayStation sem autorização pode ser questionada sob os seguintes aspectos: direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor protege o direito de revender bens legalmente adquiridos. Se a Shopee está impedindo vendedores de listar produtos usados genuínos sem uma justificativa legal, como falsificação ou violação de marca, isso pode ser considerado uma prática abusiva de acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Concorrência. A Lei de Defesa da Concorrência, Lei número 12.529 de 2011, proíbe práticas que limitam a concorrência ou abusem de posição dominante. Se a Sony ou a Shopee estão impondo restrições injustificadas ao mercado de produtos usados, isso pode ser investigado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Propriedade intelectual. A venda de produtos usados não viola, em geral, o direito de propriedade intelectual, desde que o produto seja autêntico. A Shopee reconhece isso nos seus termos de serviço, mas pode agir com cautela para evitar litígios com a marca. E novamente tem um link aqui, olha, dos termos da Shopee Singapura também falando sobre isso. E se você me perguntar, mas o que tem a ver os termos de Singapura com os termos do Brasil? Certamente os termos do Brasil foram baseados no de Singapura, afinal a Shopee é uma filial da Shopee em Singapura, então todas as empresas seguem as mesmas regras, exceto no que condiz às políticas locais. E no final aqui foi falado, no entanto, a Shopee pode argumentar que está apenas aplicando as suas políticas internas para garantir a qualidade e a confiança na plataforma, o que não é necessariamente ilegal, desde que não viole direitos fundamentais dos consumidores ou vendedores.
A conclusão do Grok foi que não há evidências claras de que a Shopee esteja sistematicamente proibindo a venda de produtos usados da PlayStation, mas a exigência de autorização de revenda pode estar limitando certos vendedores, especialmente os não afiliados ao Shopee Mall, ou seja, que seja loja oficial. E novamente eu lembro que depois que eu terminar de ler aqui as informações dadas pelo Grok, eu vou contrapor essa informação de que a Shopee não está proibindo a venda de produtos usados da PlayStation. Essa prática não é necessariamente ilegal, pois a Shopee tem o direito de definir as suas regras, mas pode ser questionável se violar o princípio da exaustão de direitos ou restringir injustamente o comércio de bens usados legítimos. No Brasil, a prática poderia ser contestada com base no Código de Defesa do Consumidor ou em lei de concorrência, especialmente se for comprovado que a Sony ou a Shopee estão abusando da sua posição para controlar o mercado secundário. Para uma resposta definitiva, seria necessário analisar casos específicos, como mensagens de bloqueio da Shopee ou comunicações da Sony, e consultar um advogado especializado em direito do consumidor ou propriedade intelectual. E, por fim, o Grok deu as seguintes recomendações para vendedores. Se você está enfrentando bloqueios da Shopee, documente as mensagens ou notificações da plataforma e verifique se os produtos são autênticos. Considere entrar em contato com a Shopee para esclarecimentos e, se necessário, consultar um advogado para avaliar se há violação dos seus direitos. E nessa última parte aqui, em investigação adicionada, foi falado que, além disso, você pode consultar órgãos como o Procon ou o CAD para denunciar práticas anticompetitivas. Então, toda essa informação compartilhada pelo Grok deixa nítido que a Shopee é uma empresa, ela tem regras, ela pode estabelecer as regras que ela quiser e essas regras precisam ser respeitadas, desde que essas regras não violem leis, ou seja, desde que a regra imposta pela Shopee não viole o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e outras leis que foram citadas aqui. E para que essa situação que eu estou relatando não pareça ser uma acusação vazia, feita ao léu só para criar um vídeo, eu vou compartilhar algumas das várias mensagens que eu já recebi aqui no canal a respeito desse problema que já acontece há anos. E eu falo isso porque eu já vendi esse produto e eu sei que isso acontece há muito tempo. Só que agora está se agravando e estou recebendo uma quantidade muito maior de reclamações a respeito desse problema. Por esse motivo eu estou fazendo esse vídeo. Eu vou compartilhar alguns relatos que eu recebi só para que todos tenham noção da dimensão desse problema. Nesse primeiro comentário aqui de 2 anos atrás, foi falado o seguinte: meu problema agora é que a Shopee está banindo meus anúncios de jogos de PS4. Com a justificativa de que eu preciso de uma autorização para vender esses produtos. Alguém sabe algo a respeito? Então, esse primeiro comentário já acaba com o questionamento do Grok a respeito de uma possível narrativa. Não é narrativa, é algo que está acontecendo e tem relatos em vários lugares na internet. Aqui no meu canal mesmo tem vários comentários sobre isso. Outro relato, de 8 meses atrás: a Shopee deletou 97% da minha loja, revendo produtos originais usados, jogos para videogame, console. O suporte em nada ajudou. Só encaminham para outro atendente, uma bizarrice atrás da outra. Vendo na plataforma desde 2020, mas agora está ficando complicado. E pode ser que você esteja se questionando, mas não está sendo citado aqui que é jogo da Sony. Ocorre que nenhuma outra marca de videogame que eu tenho conhecimento, as mais famosas são Xbox e Nintendo, costumam ter o problema na amplitude dos jogos da PlayStation. Se você questionar os vendedores a respeito desse problema, 90 a 99% deles vão falar que o problema é com anúncios do PlayStation. Esse comentário é de 6 meses atrás. Estou tendo um problema parecido, revendo jogos antigos de videogames originais, porém usados. E meus anúncios estão sempre sendo removidos com a alegação 501, item de distribuição exclusiva. Como pode algo que nem é mais fabricado há mais de décadas ser item de distribuição exclusiva? Meu problema principal é com os jogos de PlayStation. Inclusive, ele está falando aqui que teve que abandonar as siglas dos jogos em razão dessas exclusões. E agora eu vou compartilhar um comentário mais recente, onde o vendedor falou: todos os anúncios de eletrônicos de games que eu posto estão sendo excluídos já tem 1 mês. Todos que posto são revisados e excluídos. Então, por fim, não é uma narrativa, não é invenção, é o que de fato está acontecendo. Não temos como saber se isso é em razão
de uma pressão da Sony. Não temos como saber se isso é em razão do algoritmo da Shopee que faz exclusões indevidas, mas sabemos que isso está acontecendo e não deveria acontecer, porque está prejudicando inúmeros vendedores há muito tempo que não conseguem fazer o anúncio ou fazem o anúncio e o anúncio é excluído. E como foi dito pelo Grok, se o produto é original, essa ação de exclusão pode não ser legal. E eu estou trazendo isso à baila para que os vendedores procurem mais informações a respeito, falem com advogados como foi instruído pelo Grok, porque essa situação do jeito que está não pode continuar. E isso não é só com a Sony. Outras marcas de renome estão fazendo a mesma coisa, proibindo a revenda de produtos, inclusive usados. E isso deve ser questionado legalmente. Os vendedores não podem continuar aceitando que essa situação aconteça, caso isso seja ilegal. Todos precisam saber se isso de fato é legal. Porque quando você compra um produto novo, paga por ele, o produto é seu. Nenhuma marca pode falar para você que você não pode vender aquilo que você comprou e pagou. Tudo deve funcionar dentro das regras, mas algo só vai acontecer, só vai mudar se os vendedores correrem atrás dos seus direitos. Mas para que os vendedores saibam se o seu direito está sendo violado, primeiro, eles precisam assistir esse vídeo para ter conhecimento da situação. E depois de ter acesso a esse conhecimento, eles precisam correr atrás do prejuízo. Porque eu sei que, inclusive, muitas lojas já foram fechadas e muitos vendedores ficaram no prejuízo em razão dessa problemática. Então, por fim, eu peço aos vendedores que já passaram por essa situação, que tiveram algum anúncio excluído, a loja removida, qualquer coisa nesse sentido, em razão de venda de jogos usados, que compartilhem a sua experiência aí nos comentários. E, novamente, eu peço: compartilhe o máximo possível esse vídeo. Então, espero que essas informações tenham sido úteis para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!